Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui em Paris, ulala, para acompanharmos o terceiro episódio da segunda temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, com este episódio aqui a gente pode dizer que esta temporada tem uma característica diferenciada da anterior. Pois é, se lá na primeira temporada tudo era quase que episódico, ou seja, aquele tipo de história que tem um começo, meio e fim, mas depois reseta. Ao final do episódio, tudo parece que está do mesmo jeito que havia começado. Mas, no princípio aqui da segunda temporada, a gente consegue perceber que, pelo menos nesses 3 primeiros episódios, há uma certa continuidade, o que é bastante interessante, algo diferente, pelo menos. Claro, de início a gente pode dizer que isso tem a ver com o modo como a temporada começou, com uma coisita ou outra diferente do padrão que era lá na primeira temporada. Por exemplo, Boiler estava em outra nave, ele teve que voltar e por aí vai. Mas apareceu aqui nesse episódio, sim, algumas características que estavam lá na primeira temporada que realmente não sei por que não desenvolviam, e também algo dramático que aconteceu e também foi modificado por aqui, ou teve a sua continuação. Enfim, primeiro vamos falar do Boiler, Bom, já que ele voltou aqui para Cerritos, Ou seja, ele voltou retransferido, ou seja, ele pode estar fora ainda de, digamos assim, registro oficial, porque é basicamente o que acontece, O computador da nave não reconhece ele como um tripulante regular, ou seja, ele meio que fica barrado em qualquer porta que ele tente passar, O que gera a linha narrativa de todo o episódio para esse personagem, que sim, eu sempre gosto de dizer, que eu considero o mais engraçado, legitimamente um personagem de comédia, de situações cômicas, sempre. Tudo que tem mais graça, de fato, está sempre na cabeça do Boiler. Ele, basicamente, ele não consegue passar por portas, e depois ele acaba tentando pegar um pequeno desvio, pelos tubos Jeffrey, e acaba piorando a situação, basicamente. Claro, é quase uma piada só, o tempo todo, mas ela é funcional. E por que ele fica fazendo isso, Bom, ele não está apenas querendo trabalhar, fazer a sua rotina de trabalho diária. Ele tem um objetivo muito claro, que é pegar um autógrafo de Tom Paris. Pois é, personagem lá de Voyager, o piloto. E sim, ele está aqui participando, e o Boiler tem lá um escudo, Ele quer o autógrafo lá, enfim. É um objetivo puro e simples, mas ele não consegue, porque sempre o computador o está barrando. É bacana, gosto bastante do que acontece com o Boiler por aqui. Mas temos outra linha narrativa até curiosa, que é bem estranha, que eu falei, caramba, não sabia disso. Aliás, não tomei spoiler, porque lá no final da primeira temporada, eu já sabia desde o começo que a gente ia perder um episódio. Quer dizer, desde o começo não, Porque eu não assisti os episódios, depois que todos passaram, eu fiquei sabendo. Não tendo assistido todos eles, tomei o spoiler que era o quê? O Sax ou Zax, eu nunca lembro do personagem, O Bajoriano, chefe de segurança, ele morre, Então, no final da primeira temporada. Só que, ele tá vivo? Como assim? E veio até uma boa piada, Não, o pessoal lá do time da ponte, os bababãs, eles sempre conseguem ressuscitar de alguma forma. É uma boa piada, para falar a verdade. Mas aí fica a dúvida, peraí. Então, realmente, não era até uma só piada ali no comecinho, ele de fato está presente na nave, só que ele não está mais atuando como chefe de segurança, porque, claro, lá, o Keishon, ele está ainda, a gente percebe numa outra cena mais pra frente, que ele está presente, sim, dentro da nave. Ou seja, o personagem voltou, mas não está na mesma função que estava antes. Coisa meio esquisita, Depois ele vai participar de uma missão, mas está, enfim, é uma salada danada, não importa. O que vale é que sim, ele voltou e rende também uma situação interessante para, então, a linha narrativa do Rutherford, que fica, caramba, eu tô maluco, Eu não apenas perdi completamente minha memória, mas perdi a razão. Ele morreu tentando me salvar. Como assim ele está vivo? Depois, claro, todo mundo confia. Não, ele realmente está aqui entre nós, ainda entre nós. E ele fica com aquela vontade de perguntar, caramba, como é que você conseguiu esse feito, Também tem aquela boa cena, Hoje um outro alferes faz isso antes dele e acaba sendo transferido, Porque é um insulto, perguntar para alguém, Ali da patente superior, como é que você conseguiu sobreviver, Como é que você não morreu, qual foi o truque? Enfim, também é uma piada única para o Rutherford, mas funciona no episódio inteiro, ou seja, 2 personagens que estão seguindo uma
mesmíssima piada o tempo todo, mas fica completamente engraçada. E o que é curioso, é difícil isso dar certo, para falar a verdade. Por exemplo, a gente teve o caso do episódio passado, onde apareceu o novo chefe de segurança, que justamente, né, por ele apenas repetir aquele probleminha que ele tem de comunicação, às vezes fica um pouquinho enjoativo. Mas também uma boa novidade que tem eco lá da primeira temporada é exatamente a primeira missão onde Maroni e a Tandy estão juntas. Eu reclamava disso lá na análise da primeira temporada, que caramba, sempre são as mesmas duplas. É sempre Maroni com Boiler e sempre Tandy com Rutherford. Por quê? Por que não tem a confusão, o mesclado, o entrelaçamento, enfim, uma mistureba? Por que nunca aconteceu isso? Era de propósito que os roteiristas faziam isso, se lembraram agora, caramba, os próprios personagens, né, as duas falam, a gente nunca fez duplinha. Claro que Maroni não deixa de transparecer que ela estava nem ligando, né? E é curioso, né? Eu também considerava que os quatro personagens principais da série, seriam grandes amigos, mas de fato não são, principalmente da parte da Maroni. Ela não tá nem aí com ninguém, para falar a verdade, né? Nem com os amigos, né? Os supostos amigos, né? Também se joga muito na cara aqui, Tandy fala para Maroni, né? Eu pensava que a gente ia se aproximar aqui, mas a gente mais se distanciou, né? Enfim, a Tandy tem que cumprir uma missão secreta, né? Lá da doutora Tiana, e tem que buscar um objeto dela que elas pensam que é ritualístico, né? Para coisas, né, mais sexuais. Enfim, tem um totem lá que elas acabam quebrando, depois picam o bagulho, elas passam por grandes perrengues. Também toda a sequência delas são interessantes, porque, claro, o que fica bom? A Maroni não está em destaque, ela não está resolvendo toda a parada à la Michael Burnham. Ela está cometendo erros. E de fato quem mais se destaca é a Tandy, né? Principalmente quando está lá na situação com seus compatriotas de Orion, né? Bem bacana, tudo muito bem desenvolvido também. E no final, né, até tem uma tentativa de meio que, caramba, a gente quebrou o negócio, não tem jeito, como é que a gente vai, né, dizer? Claro, quem dá a solução é a Maroni. Até aí, tudo bem, é bacana, porque ela é uma personagem considerada mais esperta, safa, e por aí vai. Tudo nos conformes, só que depois vem a reviravolta que, na verdade, a doutora queria não aquele totem, que tinha até um formato de gatinha também, né, da sua espécie. Ela queria a caixa. A gente sabe, né? Quem mais gosta de caixa no planeta, né? São os bebês e os gatinhos, né? Não pode ver uma caixa que estão lá assim, enroscando. Enfim, muito bacana também o desfecho, a reviravolta final ali daquela linha narrativa. Ou seja, tudo que tinha para contar aqui nesse episódio é muito funcional. E eu sempre curti bastante todos os desenvolvimentos das tramas. Não teve nenhuma... Às vezes isso acontece muito, né? Tem uma história A que tá legal, a historinha B tá mais ou menos. Quando tem uma historinha C também fica meio estranho, mas enfim. Aqui é a primeira vez que temos, de fato, quase 3 histórias bem claras e todas elas muito boas, mesmo que, às vezes, se baseando numa única piadinha base. No caso das garotas era um problema básico, né? No caso dos rapazes, piadinhas mesmo, mas funcionaram. Em todas as linhas narrativas estava tudo ok e eu me diverti bastante então aqui com esse episódio. De novo, sempre é preciso ressaltar, né? Quando Maroni não fica altamente destacada, tudo fica melhor por aqui, porque aí tudo se desenvolve de uma maneira legal. Portanto, para esse terceiro episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks, eu atribuo uma nota boa, assim, eu me diverti, tenho que dar uma boa nota. Então, para ele, vai lá um 4,5 asteriscos. Me diverti muito e agora tenho a curiosidade de saber se vocês também gostaram desse episódio bacaninha. É isso.